Oi, eu venho com mais uma indicação de um short drama, que é aquelas produções que são feitas assim, para ser assistida no formato vertical. E eu tenho curtido muito, porque além das histórias serem muito cheias de clichês, reviravoltas, absurdos, é muito legal porque elas têm em torno de 1h30 a 3 horas, algumas têm até 40 minutos, então assim, bem rapidinho tu já assistiu a história toda, não tem aquele negócio de ficar esperando um novo episódio, isso e aquilo, e tem entrega até as versões short dramas de alguns dramas consagrados que a gente já assistiu, assim, nas versões, tipo My Demon, tem na versão short drama, e tô pra dizer pra vocês que eu curti muito mais o short drama, mas isso fica para um próximo vídeo. Esse short drama que eu vou indicar aqui pra vocês, eu não sei o nome, porque aqui no YouTube eles não dão nome, eles põem no título ali algum spoiler da história, então diz assim que a Cinderela pede divórcio e daí o marido se arrepende. E, gente, a história é muito mais do que isso. E eu gostei muito da química entre os protagonistas. A atriz, eu achei ela muito boa, assim como o ator também. Encaixou muito na história. Tanto a atriz quanto o ator, eu achei eles muito bons, mas eu tenho algo para acrescentar sobre o desempenho deles na trama toda no final, depois de eu contar aqui para vocês a delicinha que é essa história. Começa com a nossa protagonista num carro com o motorista. Ela tá ali no banco de trás segurando alguns papéis e tu vê que ela tá tensa, que ela tá rígida. E então vai dando ali uns flashbacks que a gente percebe que ela tá voltando do hospital e ela recebeu um diagnóstico de câncer terminal. Ela tem apenas 6 meses de vida, e então ela começa ali a repensar toda a vida dela, que ela tem apenas 24 anos de idade, e que ela não viveu para ela não fez as coisas que ela gostaria de ter feito, ela não foi feliz, ela foi sempre usada como uma ferramenta para conquistas de outras pessoas, até mesmo o casamento dela foi um acordo ali entre famílias para que os pais, que não são bem pais, são, sei lá, ou ela é filha de um outro casamento, ou ela ficou órfã e aqueles pais ali eram tios, não sei, isso eu não captei muito bem na trama, mas para essa família que criou ela, sem muito carinho, sem muita consideração, tivesse algum benefício financeiro. Então ela repensa também ali o casamento dela, ela já está casada há 2 anos e ela e o marido são assim, companheiros de casa, mas eles não têm nem amizade, eles não têm intimidade, mas eles não têm nem amizade, eles não são inimigos, mas eles são afastados emocionalmente e até mesmo fisicamente. Ela tá ali, ela faz a janta, ela recebe ele quando ele chega do trabalho, mas é tudo muito impessoal. Ela mostra que ela até tentou uma aproximação com o marido e ele, né, deixou ela no vácuo. E repensando tudo isso, ela, tipo assim, o que eu tô fazendo, né, agora? Eu tô enfrentando o fim e não fui feliz, nada do que eu vivi foi pra mim, foi sempre para objetivos de outros. Então ali ela já começa a virar a chavinha. Quando o motorista pergunta pra onde ela vai, ela já dá uma resposta assim meio grosseira, assim meio seca, que o motorista meio se espanta. Puxa, ela é sempre gentil, sempre, né, delicado, o que deu nela hoje? E isso vai se desenvolvendo aí, se repetindo com todas as pessoas que vão entrando em contato com ela a partir daí, porque ela virou a chavinha. Ela não tem esperança, ela tem só 6 meses de vida, ela só olha, taquei o foda-se. Ela até faz uma listinha das coisas que ela quer fazer antes de ir de arrasta. Em casa ali, ela já não espera o marido, ela não faz a comida do marido. Eles têm empregado, eles são uma família bem de financeiramente, então ela não faz a comida do marido, ela não espera ele pra jantar, ela não recebe ele na porta, ele fica assim, mas o que tá acontecendo? Tu vê que ele não é uma pessoa ruim ou que esperava esse tipo de atitude dela, ele só tá estranhando a mudança de atitude dela e ele fica realmente curioso do porquê de uma hora para outra ela se transformar tão completamente. Não foi uma coisa gradativa. De manhã, quando ele saiu de casa, ela tava de um jeito, de noite, quando ele chegou em casa, ela tava virada no giraia, sabe? Então, aquilo vai deixando ele querendo entender. Ele quer entender ela. Tem 3 rapazes que são ou irmãos do protagonista ou então os melhores amigos, mas eles se chamam ali de irmãos, então isso também não ficou muito claro pra mim, mas eu acho que eles são amigos, que se chamam de irmãos.
E a gente vê que tem um deles, todos eles desconfiam dela, mas tem um deles que aceita menos ela. Ele tem muita desconfiança, muita aversão a ela, porque esse casamento foi arranjado entre famílias. E aí a gente, ao longo também do desenvolver da história, a gente percebe que ele é um filho ilegítimo. Mas ali na disputa do poder dentro da família, ele acaba se destacando e vencendo o filho legítimo. Então, a mãe desse filho legítimo, ela tá sempre tentando sabotar o nosso protagonista em benefício do filho dela. E é ela que arranja esse casamento para ele, com a nossa protagonista. Então, ele e os amigos acreditam que ela é uma espiã da madrasta e é por isso esse afastamento, para ela não descobrir coisas ali do andamento da empresa, os planos dele, para não entregar para sogra, né? Seria a sogra dela, a madrasta dele, e assim não acabar minando as vitórias dele. E o plano dele é atingir ali a liderança total da família, dos negócios da família. E um desses irmãos, amigo, irmão, diz que assim que ele conseguir, né, vencer e conseguir ali o posto máximo da família e nos negócios, ele pode se divorciar dela. Então foi um casamento do qual ele não pôde se esquivar e tem essa desconfiança de que ela seja espiã, e ela não é coisa nenhuma. Mas eu acho que ela foi escolhida para ser a esposa dele porque ela sempre foi muito, não é manipulável, mas fácil de mandar. Ela sempre foi muito obediente. E então essa sogra, madrasta, então essa sogra sempre fez o que quis dela e sempre tratou ela muito mal. E ela sempre aceitou, porque essa era a vida dela, até ela perceber que ela tem pouco tempo de vida. Esses irmãos até confrontam ele sobre ela, o que ela tá fazendo, se ela é espiã mesmo, não sei o que. E ele diz, a gente tá casado há 2 anos, não tem nada, não tem uma prova, nada contra ela. Ele não se aproxima muito dela por receio, mas ele é justo ao ponto de saber que não, que até agora, pelo menos, nada aconteceu, não tem provas de nada, ele não ficou sabendo de nenhuma traição dela nesse meio aí familiar, nessas intrigas familiares. Uma das coisas que ela tem ali por listas para fazer antes de ir de arrasta é mudar o cabelo. Ela tinha um visual muito fechado, roupas escuras, discretas. Ela era realmente, o visual dela mostrava que ela era bem reprimida, um cabelo bem preso, sem graça, assim como as roupas. E ela compra roupas novas, roupas claras, coloridas, e ela muda o cabelo, ela deixa o cabelo mais claro, faz permanente. Isso a gente se identifica, eu me identifiquei completamente, porque o que? Ó, esse corte de cabelo foi o quê? Foi um ciricutico. Deu ciricutico na moça, ela disse, quer saber? Eu vou mudar, cansei de ficar me contendo. E ele tá esperando ela pra ir numa dessas reuniões de família, que é mais um campo de batalha. E ele tá já na frente, né, esperando ali fora do carro, quando ela sai da casa, descendo as escadas, toda bonitinha, coisa mais lindinha, numa roupa bonita, aquele cabelo solto, não tá mais preso, aquele permanente. Ele fica encantado vendo ela e ele fica encantado da beleza dela, assim como da mudança. Ele fica cada vez mais intrigado do quanto ela tá mudando. Quando eles chegam nessa reunião familiar, as matriarcas lá, as mais velhas da família, já começam a detonar ela, que tu mudou o cabelo, que roupa é essa, que tu não pode isso, tu não pode aquilo, e não sei o que, e já querem dar um castigo pra moça. Eles estão separados, né? Ficou ela ali na sala com as mulheres e ele foi tratar de alguma coisa de negócios lá em outro ambiente. E como? Ela até pensa isso em determinado momento, não sei se foi nesse momento do drama, que ela pensa, eu vou morrer mesmo. Só que quando a pessoa for morrer mesmo, também ela solta. Ela começa a falar, ela começa a confrontar, ela começa a responder. E ela põe cada uma daquelas mulheres no seu lugar, apontando o defeito delas também, porque só a nossa prota tinha defeito, não sei o que, para aquelas mulheres, né? E ela começa a apontar cada uma delas e começa a defender o esposo. Ela diz, porque meu marido isso, conquistou os negócios e não sei o que, papapá. E ele tá meio que, né, ele tava chegando e ele vê aquilo ali acontecendo. E ele pensa, ela tá me defendendo. Mas ela não era espiã delas, né? Aí ele começa a entender mais a situação da esposa dele dentro da família, dessa família toda. E daí o secretário dele diz, a última vez que tu viajou, elas deram um castigo
pra tua esposa, não sei o que. E ele começa, como é que eu não fico sabendo? Ela não me conta nada disso. Ele vai tomando o lado da esposa, claro. Ele entra ali, daí é a vez dele de defender a esposa, de dar um plot ali, e ela tem a mesma reação que ele teve. Ué, ele tá me defendendo? Acontece outro fato que nos mostra ainda mais como era essa situação difícil dela. Ligam pra ela dizendo que o irmão tá bêbado, lá naquele lugar lá onde as pessoas vão, que a gente vê nos dramas, que eles vão beber e cantar karaokê, não sei o quê. Num lugar desses, o irmão dela lá bebeu, brigou, bateu, não sei o quê, e tá chamando ela. E o irmão, assim, muito desrespeitoso, já vai dizendo pra ela, ó, dá um dinheiro pro cara que ele bateu, né? E o dinheiro aí pro gerente das coisas que eu quebrei, que não sei o quê, porque tu isso e aquilo, já dando uma humilhada da irmã. E aquela coisa, né? Ela tá com foda-se, ela, o quê? Eu vou ligar pra polícia. Ela liga pra polícia e diz, ó, teve uma briga aqui no karaokê, vem pegar esses aguaceiros. O irmão enlouquece, tenta bater nela e é ela que bate nele. É a coisa mais linda de ver. Então ela mandou o irmão lá se virar na delegacia, não pagou. Mas a gente entende que era isso que ela fazia, que isso era corriqueiro, ela ir lá entregar dinheiro pra abafar as merdas que o irmão fazia. O marido tá vendo aquela mudança, ele tá tentando criar uma conexão com ela, conversar, mas daí é ela que ligou, foda-se, agora é ela que dá afastamento nele, e ele começa porque ele quer entender, ele quer saber o que tá acontecendo, ele já tá sabendo que ela não é uma espiã, ele tem quase certeza disso agora, e ele também quer acolhê-la, já que ele viu que ela é bem hostilizada na família, mas nossa prota não tá nem aí pra mais nada. Ele dá o cartão de crédito pra ela, e ela já fez o testamento. Ela fez um testamento, ela começa a se preparar pro momento de arrasta, né? Então a gente percebe que ela tem um dinheiro, ela não é pobre. E daí dá aquela dúvida, ela vai pegar esse cartão, não vai pegar, não sei o que. Ela tá no veneno, ela pega, tá, me dá aqui, até ele fica meio surpreso. E ela sai com a melhor amiga pra gastar o dinheiro do marido. E começa a chegar as notificações, ele olha e diz, mas o que? Ela comprou um prédio? E a gente vê que aquela amiga ali, pra nós ficou muito claro que aquela amiga é amiga da onça. Mas a nossa prota tá ali iludida, que é a amiga e a amiga tentando queimar ela, fazer ela ficar numa situação complicada. Até que a nossa prota, procurando a amiga, escuta essa melhor amiga conversando no telefone com alguém e falando horrores da nossa protagonista e dizendo que tudo que ela quer é que essa protagonista se lasque, que se divorcie ou que vá de arrasta, pra ela, a amiga, pegar o marido da nossa prota. Tá entendendo? A nossa prota, que tá assim, ó, tá outra pessoa, ela elabora um plano de vingança, meu bem, coisa mais linda. E assim, ó, é rápido, ela não tem tempo pra perder, ela faz aquela vingança imediata e é uma vingança física. Deixou a doida surda pro resto da vida. Lindo, lindo de ver. E o marido, sim, né? O marido já viu ela tendo umas atitudes lá na casa lá da família, brigando lá com as matriarcas, agora isso, e ela tá toda diferente. E ele pergunta, porque ficou assim, ai, foi um acidente, nossa, que pena. E eles estão andando de carro e eles, tu fez de propósito, né? E ela, fiz mesmo. E aí? O marido vai enlouquecendo. E aí o ápice dessa falta de paciência dela, o tacar o foda-se e tal, e também o último capítulo que nos é apresentado do quanto ela foi, assim, subjugada, explorada por todos, é os pais dela irem lá na empresa do genro, do esposo da protagonista, né, pra pegar dinheiro. E eles estão ali fazendo tipo uma extorsão e a gente vê que isso também era corriqueiro e era mais uma coisa para o distanciamento entre o casal. E, nossa, um pássaro gigantesco. Só que ela estava lá com o nosso prota e os pais estão ali, isso e aquilo, eles já começam a dar um sermão nela porque ela deixou o irmão ir lá pra delegacia, ter problemas por causa que ela não socorreu ele, não abafou o caso, patati patatá. Ela pega um taco de golfe do nosso protagonista e quebra o joelho do pai. Gente, sim. Só que a interpretação, eu gostei da interpretação dessa atriz, assim como dele, porque eles fazem isso, ela tem esses surtos, esses ataques, assim, de não aguento mais, agora ninguém mais vai me sacanear, mas ela ainda é muito contida. Ela não tem não, ela faz aquilo assim, com o mínimo de movimentos, com o mínimo de palavras, com aquela cara até meio blasé,
Quando ela quebra o joelho do pai e ele tá caído no chão, assim, que ela olha de cima pra ele, dá só um sorrisinho, sabe? Não é só um sorrisinho, tu vê a maldade no olhar. Então isso eu gostei de como ela interpretou, porque ela sempre foi muito reprimida. Então até na fúria dela, ela não é muito over. Ela é contida até nesse momento, mas como eu disse, vou falar sobre isso no final. E ele também, a interpretação dele, essa interesse que vai surgindo nele pela esposa, até os sentimentos dele, que ele não tá entendendo bem o que ele tá sentindo, ele também tem uma interpretação assim muito sóbria. Por quê? Porque ele é um homem sóbrio, ele tá sempre também naquelas roupas muito formais, então tu vê as emoções que ele tá passando, mas ele não extravasa muito isso externamente. É bem, por isso que eu gostei da interpretação dos dois. Mas ela quebra o joelho do pai e desmaia. Então vai para o hospital e aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência e abraçar o nosso short drama. Porque ela vai para o hospital, faz exames e ninguém descobre que ela tá com câncer. Ah, foi muito estresse, não sei o que, patátá. E realmente ela tá estressada, porque ela tá enfrentando os seus últimos momentos de vida e tem toda essa cambada enchendo o saco que ela tá dando, né, as respostas sem paciência para todo mundo, respostas violentas, né? Violenta com o irmão, com a melhor amiga, com o pai. Então, vem um psiquiatra, uma junta ali psiquiátrica e atestam ela com, até anotei aqui, deixa eu ver, transtorno depressivo maior. Eu não sei se tem esse transtorno com esse nome, mas foi o que a tradução nos entregou. Transtorno depressivo maior, que ela tem reações violentas, ela pode se tornar muito violenta e que ela não tem medo da morte. E aí o marido entende, ele, né, em partes, né, ele diz, não, então ela estava doente, ela tá doente. E aí ele já toma para ele a missão de cuidar dela, ele já muda toda a agenda dele, ele diz que o horário de trabalho ele tem que sair do escritório às 6 da tarde e estar em casa, e se tiver trabalho, então que o trabalho seja mandado lá para casa, que ele vai trabalhar de casa, que não sei o quê. E aí ele já começa a querer conversar com ela, levar ela para passear, para fazer isso, para aquilo. Ele se importa e ele começa a se envolver nas questões dela e querer vê-la bem. Durante essa internação, ela estava ali meio que alta da medicação, né? E meio delirante, e ela começa a murmurar e chorar, e ele entende que ela foi desde pequenininha ali meio que escanteada, maltratada. Ela até choraminga ali, ela tem a memória dela criança e os pais dando sorvete pro irmão e para ela não. E como ela tá delirando, ela acaba falando isso, ele entende tudo e é tão bonitinho. Dão um calmante para ela parar de delirar assim e apagar. E ele fica ali sentado lá dela de mão dada, quando ela acorda ele tá dormindo, segurando a mão dela, é muito bonitinho. A esposa dele, ele vai cuidar. Entendeu? Então, o que ele faz? Ele começa a comprar sorvetes pra ela, ele dá uma sorveteria pra ela. E vai indo, tu vai gostando, tu vai com... Né? Ela ainda não tá entendendo. Agora é ela que ela fica pensando, o que tá acontecendo com esse homem? Nunca foi assim. O que tá acontecendo com ele? E conforme ele vai cuidando e sendo gentil com ela vai pensando, nossa, até que ele é bonitinho. Os amigos e o secretário chegam a sugerir pra ele uma separação, não o divórcio, mas uma separação, tipo, vai morar em outro lugar, deixa ela aí na casa, não sei o quê, porque ela tem esses rompantes, né, violentos, ela pode ser um perigo pra ti. E ele, tipo, se ofende, ele diz, ela é uma paciente, não uma criminosa. É muito legal. E aí tu vai vendo esse distanciamento acabar e eles conhecendo um ao outro. Nessa de que eles estão se conhecendo, eles também estão se apaixonando. E ele leva ela para viajar, e ele leva ela para almoçar, e ele faz isso, faz aquilo, porque ele quer tirar ela desse transtorno depressivo e ele tá indo atrás de psicólogos, de psiquiatras para fazer um tratamento ali que ele quer ver a esposa dele bem. E vai nascendo esse sentimento e então ela começa a querer viver. Antes ela tinha aceitado, era isso, 6 meses, eu vou meter o louco, viver a minha vida o melhor que eu puder nesses 6 meses, e era isso. Agora, ela quer mais tempo com ele. Ai, que fofo. Então ela vai atrás de tratamento
tratamento. Ela aceita fazer o tratamento, ela vai atrás de uns medicamentos alternativos da medicina chinesa tradicional, começa a se medicar. Aí, nessa deles estão viajando, estão se conhecendo, estão se gostando, ele já está se apaixonando, ela também. Eles só não admitem para eles mesmos, mas eles já são um casal, assim, que se querem. Aí, eles vão fazer um passeio. E esse homem é um príncipe. Ele é uma elegância. Eu me apaixonei por esse protagonista, porque é cada look maravilhoso, cada sapato lindo que esse homem usa, cada terno, cada gravata, cada não sei o quê. E ela perguntou, tu só tem esse tipo de roupa? Eu digo, ah não, filha, não faz isso. Pois bem, ela levou ele para fazer compras e ela transformou o nosso prota maravilhoso, elegantérrimo, num mendigo. Ela pegou o príncipe e transformou num sapo. Eu pensei assim, pra quê, querida? Pra quê? Não é necessário, ele já estava pronto. Ele já era... Foi retocar e estragou, entendeu? Não sei, eu sou filha de alfaiate. Pra mim, né, o look bonito envolve ali um colete, uma gravata, um sapato bem engraxado. Ela então está se tratando, querendo muito viver, não está conseguindo bons resultados. Os médicos dizem, olha, né? E isso aí também me bateu forte, porque eu já ouvi esse tipo de resposta dos médicos, olha, teve melhor, o suficiente para sobreviver? Não, né? Então é o que está acontecendo com ela. Então, numa dessas consultas que ela vai no hospital, ela está lá no setor oncológico, então ela vê um paciente faleceu e os pais ali do paciente jogados, a mãe jogada no chão, as pessoas tentando consolar e todo mundo falando, coitada da esposa, eles eram um casal jovem, então dá um estouro, não sei o que, alguém pulou do prédio. Vão ver, foi a esposa, porque ela não suportou perder o marido e então ela também desistiu. Aí dá um medo na nossa protagonista, porque ele já se declarou para ela sabe que ele a ama e ela pensou, não posso deixar isso acontecer com ele, porque ela também já o ama, entendeu? E daí tu pensa, meu Deus, o que essa louca vai fazer? O que ela faz? Eles ficam namorandinho, gente, é romântica, bonitinho, ela é toda com ele, e ela faz festa de aniversário, ela faz isso, e ele tá feliz, e tu pensa que eles estão namorandinho, mas não, ela estava se despedindo, ela encerra todo aquele arco romântico ali que eles estão vivendo com um pedido de divórcio. Gente, dói no coração, sabe? Porque a gente vê ali o cara desmoronando e ele aceita, porque ele tá apaixonado. Ele só quer o que ela quer. Ele chegou um momento antes do pedido de divórcio que ele chega e diz pra ela, eu gosto de tudo que tu gosta. Entendeu? Então ele quer o que ela quer. Então mesmo ele assim, arrasado, ferrado, triste, sem esperança, ele aceita. E quando ela tá indo embora, ele até diz ali, né? Tu é a minha única esposa. Tipo, pode se divorciar pra ele, ela continua sendo esposa. E vai ser só ela na vida dele. Gente, que dó. Só que ele encontrou os remédios e ele mandou lá investigar que tipo de remédio era aquele. E aí ele descobre que ela tá com câncer. Então acho que daí ele fez o processo mental do tipo, esse divórcio talvez seja porque, né? O câncer. Acontece que então nunca é falado qual que é o câncer que ela tem, mas acredito que seja leucemia, porque então ele resolve doar a medula para ela. E mesmo com isso, ela tem poucas chances. Mas ele quer fazer isso por ela, porque ele tá apaixonado, e ela quer, né, ter a chance de continuar viva. Só que ele não quer que ela saiba que foi ele. Então fica tudo em segredo. Chegam para ela e dizem, ó, tem um doador aí. E ela aceita. E então ele tá lá todo esgorrepado, todo ferrado, depois de fazer a doação da medula, tentando se recuperar. Ela tá no hospital, ele tá em casa, né? E aí o amigo, o irmão amigo, que era mais contra ela, que mais esperava que eles se divorciassem, vai lá no hospital e briga com a nossa protagonista. E ela, olha, às vezes o divórcio é a melhor opção. Olha como eu tô agora, eu sou uma pessoa doente e ele não pode perder o tempo dele cuidando, ele tem que vencer as intrigas familiares e tomar a liderança daquela família de uma vez. O amigo, então, conta sem contar. Né? Ele começa a dar as pistas ali pra ela, porque ele fez todo mundo prometer que não ia contar pra ela. Então ele dá umas pistas, ela entende e ele diz assim, olha, eu não te odeio, viu? E o amigo dizendo pra ela chega até aqui, porque sim, ele era uma praga com ela. E ele diz assim, dela, quando cai a ficha, ela pergunta, ele que me doou a medula? E ele olha pra ela, eu não contei nada.
Então ela volta com ele, ela volta, ele fica tão feliz, tão grato, não sei o quê. Gente, é um amorzinho de história, é tão bonitinho ver o sentimento deles acontecendo, o quanto ele presta atenção nela, o quanto ele se importa. Virou uma chavinha nesse homem que era distante, agora tudo dele gira em torno dela. E quando ela se apaixona por ele também, ela também cura feridas emocionais dele. Não assim, feridas do tipo curar feridas emocionais, não no sentido de ele tinha um defeito que precisava ser consertado, mas não, ele tinha mágoas de infância que deixaram de importar quando ele encontrou alguém que amava ele. Muito fofinho. Agora vamos falar dos atores. Como eu disse, eu gostei muito da interpretação deles. Até aqui eu vi outro drama com essa mesma atriz. E aí eu não sei se ela interpreta sempre o mesmo papel, a mesma personagem, ou se é dela interpretar assim, que é sempre aquela cara blasé, é sempre reações contidas, é sempre Essa interpretação combinou com essa história aqui, mas eu acho que não combinou tanto com o outro drama que eu vi com ela, e daí eu não sei, eu fiquei na dúvida se ela é boa atriz mesmo ou ela só sabe atuar assim. Não sei. Eu vi outro drama com ele também, e nesse outro ele já, sabe, tu vê ali uma versatilidade no papel, embora eu acho que ele também interprete sempre papéis parecidos, porque nesse outro drama que eu assisti, ele também é aquele cara que sabe esperar o tempo da mocinha, que ele tá apaixonado, que não importa isso, não importa aquilo, ele vai comprar as batalhas daquela mulher. Mas mesmo sendo mais ou menos o mesmo tipo de herói, ele teve mais versatilidade de interpretação nesse outro drama. Então, não sei. Eu sei que eu gostei dela nesse, mas não gostei dela no outro. Então aí fica o questionamento. Esse que eu estou indicando para vocês vale muito a pena assistir. Se vocês assistirem, por favor, voltem aqui e me digam o que vocês acharam. E o link tá em algum lugar, tá? Na caixa de informações, tá no primeiro comentário fixado. E se vocês têm algum que vocês me recomendam para eu trazer a resenha, o resumão, deixa aqui nos comentários também.